Dando continuidade, então, àquele vídeo anterior dos cards, da hipnose, você pode verificar aqui os 2 vídeos anteriores. Então, assim, as pessoas, elas ficam totalmente seguras, a hipnose é totalmente segura. Se o hipnotista parar de te dar as instruções, cortar a comunicação, depois de algum tempo, você volta daquele transe naturalmente. A hipnose é um estado natural da mente, em que nós acessamos, como eu falei no primeiro vídeo, 75% do nosso tempo no dia a dia, nós acessamos esse estado, e ela é uma representação de uma ideia focada. Então, sempre que você está focado em algo, a gente até fala, né, usa isso como vocabulário, a pessoa parece que estava hipnotizada, né? E isso acontece, né? Crianças, quando estão assistindo a um desenho, por exemplo, a um programa, ou algumas pessoas, por exemplo, a criança gosta muito de palhaço, uma menininha gosta muito de princesa, se tem alguém vestido ali de princesa e tal, ela tira a atenção do resto, fica só para a pessoa, e ela consegue ficar focada naquilo, e parece que nada mais vai acontecer. Quando você está muito focado, quando você está em estado de flow, por exemplo, em alguma coisa, você não percebe o que está acontecendo em volta. Da mesma forma, acontece o contrário. Se você está trabalhando e tem um vizinho com uma furadeira e ele começa a fazer barulho e você começa a prestar atenção no barulho da furadeira, aquilo te incomoda muito. Mas depois de um tempo, é natural que o nosso corpo evite, né, eu não me lembro o nome do efeito agora, mas ele faz a gente se acostumar com aquilo para que aquilo não seja mais um incômodo, né? Isso acontece demais com os lixeiros, por exemplo, que no início do dia, assim que ele chega, ele sente o cheiro do lixo ali que ele está trabalhando. E aí, depois ele para de sentir o cheiro, para que aquilo fique suportável para ele, né? Porque não está num nível que o coloca em risco. Então ele acostuma com aquilo e está tudo bem. Ele passa por aquilo tranquilamente. Na hipnose, nós usamos esses recursos, né? Esses acessos. Um filme de animação bem interessante, uma animação, eu acho que é da Pixar, eu não tenho certeza, que é o Divertidamente. Ele ilustra elementos que nós podemos utilizar na hipnose de forma muito lúdica, que é como se cada tristeza, alegria, raiva, cada sentimento que nós temos e algumas faculdades que nós temos estivesse representada por um personagem ali. E aí eles têm funções na nossa cabeça, na nossa mentalidade, na nossa mente. E aí eles fazem funções. Na hipnose nós usamos esse arquétipo de personagens que fazem essas funções, e é muito eficiente, isso é muito interessante. Para quem tiver curiosidade de saber um pouquinho mais a respeito do assunto, eu recomendo que assista essa animação, Divertidamente. Ela não fala sobre hipnose, ela fala sobre outras coisas, mas ela dá um exemplo muito bom de como os sentimentos funcionam, de como nós trocamos com o meio ambiente esses estados de espírito e tudo mais. E isso é acessível pela hipnose. Bom, momentos em que nós estamos focados em uma ideia específica, eles podem ser usados para acessar esse estado que nós temos com a hipnose. Normalmente, a hipnose, nós fazemos uma anamnese por meia hora, mais ou menos, 25 minutos, de 25 minutos a 40 minutos. E depois da anamnese, nós fazemos o primeiro transe, e ele dura, se for um transe rápido, ele demora 15 minutos para ser aplicado, mais ou menos. Ele leva 15 minutos para ser aplicado. E você pode instalar um gatilho que é muito conhecido, né, das pessoas da hipnose, que é o Durma, né? Durma, o que é? Não é porque a palavra Durma quer dizer alguma coisa para a pessoa, tem algum poder. Mas é uma coisa que a pessoa sabe que dormir, o que é? Fechar os olhos, relaxar, né? Se desligar. Então, normalmente nós usamos porque é uma palavra curta que já diz para a pessoa todo o sentido que tem
que nós precisamos que ela faça, né? Ela precisa fechar os olhos e relaxar. Então, às vezes, então nós gravamos o gatilho depois do primeiro transe, né? Durante o primeiro transe nós gravamos esse gatilho, e aí toda vez que a pessoa quiser ser hipnotizada, o hipnotizador pode fazer, não sei, eu, por exemplo, uso muito essa forma, mas depende se é criança, se é com adulto, da resistência da pessoa ao vocabulário, alguma coisa do tipo, à comunicação. Então eu uso de formas diferentes, mas não é preciso nem tocar a pessoa, e aí eu só falo, olha nos olhos da pessoa e falo, durma, estalando os dedos, e aí a pessoa na hora dá uma apagada e aí ela acessa já esse estado hipnótico, esse transe, para a gente dar continuidade. E voltando àquele assunto que eu falei no vídeo anterior, que está aqui, é legal que você assista os vídeos na sequência. Voltando àquele assunto do vídeo anterior, da estrada, você tem uma estrada pavimentada e um mato ali do lado. Algumas pessoas vão é como se elas olhassem ali e já tivesse uma outra rua, uma outra estrada pavimentada já ali, que é a estrada da hipnose. Outras não, elas vão ter que passar no meio do mato. E aí, a primeira vez é um pouco mais difícil, ela ainda não está tão concentrada e tal, mas se ela se esforçar para isso, né, é como um músculo, você pratica. A segunda vez já é mais fácil, a terceira, a quarta. Aí o que acontece com o mato quando você começa a passar? Você abre uma trilha naturalmente, né? Fica aquela trilha onde você passa. Então é muito mais fácil acessar o local. Então, quanto mais você fizer, mais prática você tiver a respeito, mais fácil é de você atingir aqueles estados. E você vai mais profundamente nos estados com o passar do tempo. A minha esposa, por exemplo, eu hipnotizo ela todos os dias. Ela é médica e tinha um estresse absurdo com trabalho e tal, muita pressão, morria de enxaqueca com muita frequência, dores no corpo e tal, tensão mesmo. E ela tinha um ranger dos dentes, né, aquele bruxismo. Então nós fizemos a hipnose a primeira vez, ela foi muito bem, e aí dali para frente, a primeira vez ela demorou para entrar no transe, da segunda vez em diante ela já foi tranquilo, e dali em diante todos os dias, desde que eu comecei a fazer hipnose com ela, ela é hipnotizada. E o mais interessante é que todos os dias eu posso dar alguma instrução, alguma sugestão e reforçar coisas que ela quer. Então, por exemplo, para que ela seja mais tolerante no dia a dia com o pessoal que trabalha com ela, para que ela seja mais otimista, para ela não ter o bruxismo, não ter a enxaqueca nervosa, né? Para ela acordar bem no dia seguinte, com disposição para levantar imediatamente, esse tipo de coisa. E quanto mais você faz, mais fácil é entrar naquele estado. Então a minha esposa, eu não falo para ela durma, ela nem gosta dessa indução. Então eu faço um carinho nela e conto 1, 2, 3, 4, quando eu acabar de contar ela está já no estado. Eu não preciso falar mais nada, ela já está no estado que eu preciso. E aí, daí em diante, ela já emenda no sono fisiológico dela, né? Ela não é trazida de volta do transe para depois dormir. Ela já emenda no sono fisiológico. É bem interessante isso. E a hipnose, ela é um pouco diferente da meditação, mas é um estado parecido, porque na meditação você procura se desligar das coisas que estão acontecendo, né? E pensar em você, dentro de você, né? Esvaziar a sua cabeça, suas ideias e tal, e não se pegar a pensamentos que passam, né, que vêm e passam. Na hipnose é parecido, mas a gente tem uma vibração diferente. A hipnose tem comprovação científica e já foi muito estudada, ainda é muito estudada a esse respeito, e a medição das ondas cerebrais, ela é diferente quando você está em hipnose, e você tem atividade, muita atividade. E que mais? Sobre a segurança, né?
É seguro porque se parar a comunicação, o hipnotizado volta daquele estado quase que imediatamente. Algumas pessoas em minutos, ou algumas pessoas em alguns segundos. Depende das características da pessoa. E uma coisa bem interessante, eu vou falar no próximo vídeo, que agora já está há mais de 10 minutos aqui. Eu vou colocar no próximo vídeo e vai completar essa sequência.